refletir com os irmãos um pouco. Eu vou ler a primeira parte do texto que se encontra do verso 1 ao verso 11, mas vou citar outros trechos no capítulo. O que o profeta faz, ou Deus faz através do profeta, é levar uma palavra de esperança a Israel. E um dos textos das profecias que nós temos na Bíblia, que mais mexem com o meu coração, é o texto do profeta Isaías, pela maneira como Deus, dentro de uma profecia, ele traz palavras tão duras, como no começo da profecia, e traz palavras tão consoladoras, como da segunda parte do profeta. E o texto do profeta Isaías é sempre esse jogo, né, de palavras que Deus vai lançando sobre Israel. E dentre uma dessas palavras, uma palavra que se torna o prenúncio da revelação sobre João Batista e Jesus. Eu não vou falar sobre eles, eu quero falar sobre consolo, mas é uma parte muito bonita, o capítulo 40, um texto muito usado no final do capítulo, quando fala daqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, tal. Eu quero pensar sobre o consolo de Deus para o crente. Isaías 40, de 1 a 11, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido, todo monte, todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, murcha a flor, ou seja, o povo murcha, mas a palavra do Senhor não murcha. A palavra do Senhor, nosso Deus, subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Só até aqui, senão nós vamos ter que ler todo o capítulo 40. Mas a divisão do texto, ela aparece da seguinte forma. O texto aparece com uma estrutura dos primeiros 11 versículos, apresentando um consolo prometido a Israel. O versículo 12 ao 26 aparece o caráter do Consolador. E do versículo 27 ao 31 aparece a receita do consolo para hoje. O ideal seria nós lermos juntos todo o capítulo 40, mas eu quero usar os primeiros 11 versículos, porque eles expressam esse consolo prometido a Israel. E nesses 11 versículos nós temos duas coisas. Nós temos o chamado ao consolo, e nós temos uma declaração do perdão concedido. Tudo isso previamente.
para que Israel soubesse que ele receberia de Deus o consolo, e para que Israel entendesse de que o consolo viria, porque já havia chegado o perdão dos pecados, já havia chegado a libertação de Deus de tudo aquilo que Israel havia feito contra Deus no passado. Então o que Deus faz? Deus chama o profeta e diz assim: olha, eu quero que meu povo seja consolado. Irmãos, o consolo só é enviado quando existem períodos de tribulação. Israel passou por 70 anos de tribulação. E naquele processo de tribulação pelo qual Israel passava, Deus não só mandava palavras para apontar os pecados de Israel, mas Deus também enviava, vez por outras, palavras de consolo, mostrando sempre o caminho do perdão concedido. Por isso que esse texto aponta para a vinda do Messias. Porque o que o Messias fez? O Messias, ele garantiu o perdão. O perdão está dado para todo mundo. A grande diferença é que existem pessoas que recebem o perdão e pessoas que não recebem. Pessoas que aceitam o perdão e pessoas que não aceitam o perdão. Existem pessoas que vivem, são conduzidas e carregadas por suas culpas contra a sua própria pessoa, pelos seus próprios pecados ou pelo pecado para com outros. E elas caminham com essa culpa sem receber o perdão de Deus. E o que o profeta faz é assim: console o povo dizendo que o perdão foi concedido. E antes de Jesus chegar, porque na verdade o profeta Isaías, ele aponta para o futuro. Ele aponta para o Messias, e o Messias seria esse, que através da morte dele todo o perdão seria concedido a Israel. Então ele traça na sua profecia primeiro uma promessa de consolo a Israel. E esta promessa, ela vem até nós naquele texto que nós lemos lá no apóstolo Paulo, quando fala de um consolo. Quando vem lá com Jesus, trazendo o Espírito Santo, apresentando o Espírito Santo como o Consolador. Por que o Consolador? Porque o Espírito Santo, ele vem como Consolador. Em dois momentos ele aparece, um como Consolador, outro como Ajudador. Pense você, quando você está numa tribulação e aparece alguém e diz para você assim: eu vou te ajudar, como é que você se sente? Consolado. Você sai animado. Eu fui a um médico a semana passada e ele disse para mim assim, um médico que eu não indico para ninguém, não vou nem dar o nome dele por questões éticas. Mas ele disse para mim assim: olha, sobre isso não tem mais jeito. Eu não posso te ajudar porque isso não tem jeito. Mas sobre isso eu posso te ajudar. Eu saí da clínica, irmãos, desconsolado. Saí triste, preocupado, angustiado. Porque um médico que é médico vira para mim e diz assim: isso não tem mais jeito, isso é crônico na sua vida. Eu tenho um zunido na cabeça, que eu passei 2 noites quase sem dormir por conta desse zunido. Eu fui ao médico, o médico simplesmente falou assim: isso não tem jeito. Mas isso aqui eu posso ajudar, isso aqui eu posso ajudar. Quase falei para ele assim: nossa, se chegar alguém na minha igreja e falar para mim assim: pastor, o senhor ora por mim, o que você tem? Eu estou com um demônio no corpo, isso não tem jeito. O cara vai sair mais endemoniado. Eu saí com mais zunido na cabeça, irmãos. Agora, de repente, eu passei por tudo isso, entrei nos meus conflitos e coisa e tal, e questionei o Senhor, e passei num momento de profunda crise. Domingo eu estava com um zunido que eu não aguentava, mas eu não posso no púlpito ficar falando o que está acontecendo comigo, né, irmão? Senão eu não prego a palavra. Eu fui para casa, não dormi a noite toda, fui no médico, não consegui nada, quase que eu briguei com o médico, porque ele não pode falar um negócio desse, não tem jeito. Ele nem perguntou quem eu era, o que eu fazia. Aí eu fui numa médica, pedi oração pessoal da terça-feira, de manhã eu falei: eu vou numa médica, hoje está acontecendo isso comigo, orem por mim. Eu entrei na médica e disse assim para ela, falei: doutor, eu preciso da sua ajuda. Senta e me ouve. Eu falei bem assim: senta e ouve a minha queixa. Eu disse para ela: eu sou pastor, faço isso. Estou sofrendo há alguns meses com um zunido na cabeça que não passa, isso me irrita, isso me deixa tenso e coisa e tal. Ela disse assim para mim: pastor, primeira coisa, para aliviar o seu zunido, eu vou lhe passar um medicamento. E nós vamos começar a mapear o problema. Sabe como é que eu saí de lá, irmãos? Consolado. Saí consolado. Eu saí animado. Saí vendo aqueles zunidos já quase não existia mais. Está aqui, tá? O bichinho fica aqui, né? Parece um besouro na cabeça. Está aqui, mas saí com esperança. Esta é a função do Paráclitos. É aquele que se põe do seu lado e diz: eu vou tentar te ajudar. Eu vou fazer o que eu puder por você. E Deus, o que ele faz? Ele diz para Israel: eu vou dar a vocês um consolador. E ele deu um consolador, e nós temos, e Paulo fala isso lá escrevendo ao 2 Coríntios, quando ele fala do consolo que nós já recebemos antes. Ou seja, Deus falou assim: está com vocês o Espírito Santo
para lhes ajudar nas suas fraquezas, como diz o próprio Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me engano. O Espírito nos ajuda na fraqueza. Então, ou seja, quando nós nos sentimos fracos numa situação, numa tribulação da vida, o Espírito Santo diz para nós assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. E isso nos consola. Essa é a função do Consolador. Então, o profeta, primeiro, traz uma promessa de consolo. Segundo, ele apresenta o caráter daquele que consola. E aí, eu quero caminhar com você por alguns textos, do versículo 12 ao 26, quando ele fala da incomparável grandeza do Consolador. Coisa preciosa, nós percebemos alguns detalhes. Primeiro, esse Consolador, o seu poder, ou seja, o poder do Consolador é ilimitado. Versículo 12. Vocês querem me ajudar? Vamos junto? Então alguém me ajuda, vai. Versículo 12, alguém leia para mim. Muito bem. Eu queria que os irmãos ouvissem tudo isso que nós vamos ler sobre Deus, partindo do referencial do próprio Deus apresentando o povo como erva. Então ele diz assim, olha, a erva seca, o povo seca, o povo murcha. E nós somos assim, meus irmãos. Nós podemos ter épocas da vida que estamos como uma flor viçosa, estamos como um trigo pronto para ser colhido, estamos bonitos na nossa fé, na nossa esperança, num monte de coisa, no nosso amor, nas nossas obras. Mas diz o texto, o profeta diz, olha, mas vocês são como a erva, e a erva murcha, disse Deus a Israel. Só que aí ele faz um contraponto com a sua grandeza. E aí ele diz no verso 12, olha, quem que mediu o seu punho, com o seu próprio punho as águas, tomou medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? O que ele está dizendo? Olha, o poder do Consolador é ilimitado. Pode falar de consolo para Israel, porque o poder do Consolador é ilimitado. E ele diz também aqui no texto, no versículo 13 ao 14, esse Consolador, a sua sabedoria é insondável. Dê alguém para mim, 13 e 14. Irmãos, como é que Deus é maravilhoso. Eu já ia falando junto dela, né? Eu fico empolgado com o texto. Como é que Deus é maravilhoso? Primeiro ele faz uma pergunta, diz assim, olha, quem é que mediu tudo isso, que fez tudo isso, para que vocês se preocupem tanto? Isso sou eu. Né? Eu tenho um poder ilimitado para todas as coisas. E quem é que tem a sabedoria? Né? Quem guiou o Espírito do Senhor e com o seu conselho ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse entendimento? E quem lhe mostrou a verdade, a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento? Lhe mostrou o caminho do entendimento? Ou seja, esse Consolador, ele é cheio de sabedoria. E quando você encontra, como eu encontrei a médica, cheia de sabedoria, muito mais inteligente do que o outro médico, sabe lá Deus por que ele tratou daquela maneira, mas ela disse, olha, existem caminhos. Existe um remédio, existe uma solução, existem exames, existem possibilidades, pode ser isso, pode ser aquilo. A sabedoria pouca daquela médica, dentro da perspectiva divina, claro, humanamente falando, ela trouxe esperança para quem estava dependente dela. E assim é diante de Deus. Quando nós vamos diante de Deus, Deus ele tem uma sabedoria insondável. Conhecimento tão grande sobre todas as coisas, e nós podemos recorrer a esse consolo dele. Então essa sabedoria dele, ela vai ser apresentada como a ação do consolo para a nossa vida. Mas também existe aqui no caráter do Consolador, a sua santidade é incomparável. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Por quê? Versículo 18 ao 26, eu vou ler aqui para nós ganharmos uma dinâmica. Diz assim, a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou a que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde e o ourives o cobre de ouro e forja cadeias de prata para ele.
O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou isso? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? É ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. É ele o que reduz a nada os príncipes e torna uma coisa vã os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se, e a tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Irmãos, este Consolador, a sua santidade é incomparável. Qual é a comparação que ele faz? Ele faz aqui um contraponto com a questão das imagens de escultura, que era um dos grandes problemas de Israel. Quando Israel começou a construir os seus ídolos, já no começo da profecia ele fala sobre isso, mas aqui ele retoma. E interessante que nesta parte do capítulo, na verdade do verso 12 ao 31, o tempo todo Deus faz perguntas. A mente de Deus é puramente filosófica. Ele começa com perguntas, Deus não dá respostas prontas. Ele leva a pessoa a entender a sua crise, o seu caminho, o seu momento. Ele fala através de Ageu, ele fala através de Isaías, também usando a expressão, considerai os vossos caminhos, ou seja, façam perguntas. E ele leva Israel a questionar a quem Israel estava de fato adorando. Ele diz assim, olha, quem são os ídolos? Em outro momento ele usa essa expressão, quem são os ídolos? Eu sou o Senhor. E ele vai lançando primeiro perguntas para conscientizar o povo de que o Consolador, ele tem um caráter ilimitado, insondável e incomparável em sua santidade. Esse é o nosso Consolador. E nele nós podemos confiar e descansar. Aí vem a parte do final da profecia. Qual que é a receita de consolo para o presente? Do versículo 27 ao 31 aparece a receita. E nós temos aqui nessa receita o seguinte. O consolo é sentido quando nós reconhecemos três coisas fundamentais sobre Deus em relação ao crente. Primeiro, quando nós reconhecemos o interesse de Deus por nós. Aqui começa a questão prática da profecia. Versículo 27 diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Aqui é Israel que está questionando. Deus pergunta para ele, por que vocês estão falando isso? Irmãos, como eu já vi crente questionar o interesse de Deus por ele. Ah não, Deus deve se interessar mais pelo Léo do que por mim. Porque viu como é que ele resolveu tal problema? Deus deve se interessar mais pelo Lucas do que pelo Ricardo. E aí nós começamos a fazer alguns questionamentos sobre Deus. O que Israel estava dizendo? Praticamente era isso. Olha, Deus não está muito preocupado com o nosso caminho, não. Nós estamos vivendo uma situação complicada e Ele não está nem aí. Eu estou desempregado e Ele não está nem aí. Eu estou em crise e Ele não está nem aí. E o profeta, e Deus através do profeta diz, como é que vocês falam um negócio desse sobre Jacó? Sobre o Deus de Jacó? Irmãos, quando nós reconhecemos o interesse de Deus por nós, nós encontramos consolo. E Deus se interessa por nós exatamente porque nós somos dele. Nós fomos feitos para ele. Nós somos propriedade dele. Nós somos rebanho dele, nós somos povo dele. E no verso 11, ele traz essa palavra de esperança quando ele diz assim: como pastor, ele apacentará o seu rebanho.
Às vezes nós nos preocupamos tanto, mas diz aqui, o Senhor se preocupa com o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então o que ele está dizendo aqui? Deus tem total interesse pelo seu rebanho. Irmãos, quando você entende que alguém se interessa por você, isso consola. Não consola? Quando você conversa com alguém, a pessoa diz assim, ou alguém te liga e diz assim, olha, você me contou um problema, sabe que eu tive uma ideia? Nossa, aquilo dá uma sensação gostosa de alguém te deu uma luz, e assim que Deus se apresenta. Segunda coisa fundamental sobre Deus em relação ao crente. Primeiro, quando nós reconhecemos que Deus se interessa por nós, isso traz consolo. Segundo, quando nós reconhecemos que Deus quer compartilhar com a gente da sua força, isso consola. Versículo 29, ele diz assim, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus tem interesse em compartilhar da força que ele tem. E Paulo diz a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Essa força que vem de Deus, irmãos, que Deus compartilha conosco, porque Ele sabe que nós somos fracos e nos cansamos com facilidade. Porque Ele diz aqui, Ele faz esse contraponto nessa expressão, quando Ele diz, os jovens se cansarão, os jovens se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, porque o Senhor dá força. Então, quando nós reconhecemos que Deus Ele quer compartilhar com todo o seu povo da sua força, isso traz consolo. E por último, quando nós reconhecemos que Deus quer de nós uma espera ativa, isso dá consolo. O que é espera ativa? Existem dois tipos de espera. Existe uma espera passiva, aquela que você fica no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, e se ele não vier, você fica ali paradinho, que o ônibus vai ter que passar por ali. Você não pode fazer nada. Se você está num avião, o avião começa a cair, não adianta estribuchar. Não adianta, piloto, estou passando mal, se o avião continuar caindo, ele vai cair do mesmo jeito. Né? Ou seja, você não tem como fazer nada. Existe aquela espera passiva que você fica diante das circunstâncias da vida praticamente imobilizado, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer, você não sabe quando fazer, não sabe como fazer. É uma espera que você diz assim, então eu vou parar, já que eu não sei fazer, eu vou ficar paradinho de tudo, vou me trancar no quarto, vou jogar a cabeça no travesseiro, vou ficar ali, vou me deprimir, vou me jogar nos pensamentos ruins, eu não vou me mover, eu vou esperar, porque Deus vai fazer alguma coisa, aí pronto. Deus disse, não. O que eu quero de vocês é que vocês esperem ativamente. Então ele diz aqui, versículo 31, os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Aí começa um processo, você está esperando no Senhor. Só que esperando no Senhor, você está subindo, você está correndo e você está andando. A diferença é que você não se cansa. Então, diz o texto, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão, não se fatigarão. Irmãos, essa parte do texto ela precisa ser ligada à primeira parte da profecia, consolo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando nós reconhecemos que Ele quer de nós uma espera envolvente, ou seja, que nós sejamos envolvidos, isso traz consolo porque dá a nós um sentimento de utilidade, dá a nós um sentimento de valor. Nós estamos esperando nele, mas nós estamos vivendo, estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos buscando, não estamos parados. Espera no Senhor, mas vai. Espera no Senhor, mas sobe. Espera no Senhor, mas anda. Espera no Senhor, é a mesma coisa de dizer assim, Senhor, eu estou tendo problema no coração. Ele diz, espera no Senhor, mas faz caminhada de vez em quando também, que vai bem. Ah, Senhor, eu estou com diabetes, eu estou esperando que o Senhor vai me curar da diabetes. Bem, pode esperar que eu vou te curar da diabetes, mas começa a diminuir no açúcar. A questão prática do texto, irmãos. Não adianta eu dizer, eu estou esperando no Senhor que Deus vai mandar um emprego na minha cabeça. Não, manda o currículo. Conversa com pessoas. Fala o que você quer. Está querendo vender a casa? Está esperando no Senhor, mas compartilha que está vendendo a casa. E Deus vai usar os caminhos para que as coisas aconteçam.
É uma espera ativa, não é uma espera passiva. Não, eu vou parar. Chega um momento que Deus fala assim, você para, mas você para de andar, mas você se ajoelha e começa a orar. Então você não parou, está orando, está buscando ao Senhor. Esperar no Senhor, meus irmãos, nós esperamos no Senhor com esse sentimento de que Deus não quer adoradores inativos, Deus quer adoradores ativos no seu reino. Gente que sobe, gente que anda, gente que corre, é isso que Deus quer. Mas gente que espera nele. Sobe esperando, anda esperando, corre esperando. E o texto leva o povo de Israel e nos leva a entender que Deus quer nos consolar de uma maneira que nos dê toda a capacidade para subir, andar e correr com menos cansaço, menos fadiga e mais esperança e confiança no Senhor. Descansar no consolo que vem de Deus prepara o crente para as obras que ele quer realizar. Mas tem que descansar. Mas descansar no quê, meus irmãos? No consolo, né? É Ele que nos dá esse consolo que nos fortalece. Aqui está para nós o texto do profeta Isaías no capítulo 40. Um texto que nos fala sobre o consolo de Deus para cada um de nós. Vamos reconhecer o interesse de Deus por nós. Deus se interessa pelo crente. Deus tem interesse, total interesse. Vamos reconhecer que Deus quer compartilhar com a gente a força dele. Irmãos, quando nós lemos aqui, eu li o texto e isso ficou muito forte no meu coração. Quem é a erva? É o povo. O que Deus disse? O povo murcha. Ele está dizendo para nós que nós crentes murchamos, de vez em quando a gente fica cansado, de vez em quando a gente murcha, de vez em quando a gente perde a nossa vivacidade. E é nesse momento que nós temos que lembrar de que ele fortalece o cansado. E aí ele faz esse contraponto com a erva murcha, se ela murcha, ela se cansa. Então eu dou força para que você não se canse, você se fortaleça. Isso nos leva a entender o quê? Que nós precisamos aprender sempre a esperar no consolo que vem de Deus. Consolo diante das coisas que temos que enfrentar como realidade nossa. Esse Deus que nos consola e nos fortalece diz, os que esperam no Senhor, os que esperam no consolo que vem do Senhor, renovarão as suas forças. Amém, irmãos? Nós vamos orar, mas vamos encerrar orando após cantar o hino Que Consolação Tem Meu Coração, descansando no poder de Deus. Se coloque em pé, nós vamos cantar, orar e vamos para a nossa noite de descanso. 330. Irmãos, consolo não está ligado só a esse sentimento de paz que vem quando você tem perdas, né, quando pessoas enlutadas precisam de consolo. A ideia do consolo na Bíblia é também a ideia da ajuda. Quando você recebe ajuda, você se sente consolado. E Deus está do nosso lado para nos ajudar, né, a viver a vida que Ele quer que cada um de nós vivamos. Então, que consolação tem meu coração quando eu descanso no poder de Deus? Porque Ele tem prazer em me proteger quando eu descanso no poder dEle. Né? Por isso, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo eu vou vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Bom, luta sem cessar, eu sei que vou atravessar, mas descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, porque eu permaneço descansando no poder de Deus. Né? Vamos cantar? Depois nós vamos fazer assim, irmãos, para encerrar. Aqueles irmãos que quiserem participar dessa última oração, à luz da palavra, venham aqui à frente e nós oramos juntos e vamos voltar para as nossas casas. Cantemos.
poder de Deus. Vamos orar? Algum irmão que queira participar desse momento de intercessão, ainda por alguma necessidade, seja pelo consolo, pela ajuda do Senhor, vem aqui perto, nós vamos orar nesta última oração, nos colocando assim diante do Senhor nosso Deus. Se não, pode ficar onde você está e nós vamos mesmo assim buscar a face do nosso Deus nesse momento, lembrando de que Ele é o nosso grande consolador, o nosso grande ajudador. Feche os seus olhos, veja o que você precisa do Senhor, qual é a ajuda, qual é o consolo. Talvez você precisa de um consolo do Senhor para as perdas sofridas, do consolo do Senhor para enfrentar as suas realidades de vida. Talvez a vida não reservou coisas preciosas e reservou muitas lutas, enfermidades, você precisa do consolo do Senhor. Talvez você precise da ajuda de Deus para fazer coisas que você entende que são necessárias. É o consolo do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito como nosso consolador, como nosso ajudador. É o Senhor quem, através do Teu Espírito, nos ajuda a lidar com as nossas demandas pessoais, as nossas demandas interiores, que são diferentes para cada um aqui, e as nossas demandas exteriores, as nossas lutas do dia a dia, para que consigamos viver, ó Deus, no Teu reino, glorificando o Teu nome, a nossa vida em sociedade. Ó Deus, vivemos em meio a uma geração que se sente sozinha, abandonada, uma geração perdida, uma geração que confia em tantas coisas. Mas nós podemos andar, ó Deus, em meio à sociedade com uma confiança diferente. Nós não confiamos na sorte, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no nosso grande Parácletos, no nosso grande Consolador, no nosso grande Ajudador, aquele que nos fortalece em toda a nossa fraqueza, como diz a palavra. Obrigado, Deus, por esta profecia que, atravessando anos, chega ao nosso coração. Nós que somos o novo Israel do Senhor. Deus, eu peço que esta palavra se torne viva e eficaz em cada coração. E assim, consolados pelo Senhor, possamos, ó Deus, viver esperando no Senhor. Crendo, Deus, que o Senhor fará todas as coisas segundo a Tua boa e perfeita vontade. Abençoa a Tua igreja nesse tempo de sua vida. Abençoa, Senhor Deus, o rebanho, esse rebanho que é do Senhor, esse rebanho que o Senhor tem no coração. Toma, Senhor Deus, esse rebanho em Tuas mãos, fortalece-o a cada dia, para que, ó Deus, vivendo debaixo do Teu poder, da Tua graça, este rebanho glorifique o Teu nome. Estenda as Tuas mãos sobre aqueles, ó Deus, que vieram nessa noite, precisando de uma força diferente, de um toque diferente. O Senhor sabe quais são as lutas e as necessidades. Deus, no nome de Jesus, aqui é casa de oração. E nós oramos nesta hora pelos pedidos que foram aqui colocados, pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada necessidade. E que assim, no nome de Jesus, esta geração veja a Tua glória. Oramos, Deus, por aqueles que vieram nessa noite, pedindo ao Senhor por outras pessoas. Oramos por aqueles nomes que foram aqui citados mais uma vez. E pedimos que o Senhor os alcance a todos com Tua graça, bondade e misericórdia. Pai, agora nós vamos voltar para casa e pedimos-Te uma noite de paz e descanso. Que amanhã possamos acordar motivados para um novo dia, um dia na presença do Senhor. Oramos agradecidos por tudo e assim o fazemos
no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Agora sim, dê um abraço a quem está perto de você e diga: foi bom adorar a Jesus contigo.